Boa noite a todos. Pode ir se assentando. Neste momento, quem tem o seu terço na mão, pega bem forte na cruz. Quem não tem, olha para a cruz. E vamos rezar todos juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém? Neste momento que a gente pediu que o Espírito Santo habitasse em nós, que Ele fosse restaurando em nós essa paz, que a gente consegue reconhecer os nossos defeitos, as nossas faltas. Peçamos também a Ele que nos dê o dom para compreendermos a palavra de Deus, para ouvirmos com os ouvidos da alma o que o Senhor tem para nós nessa noite, o que o Senhor tem para nós, para daqui em diante, para nunca mais voltarmos a esses erros, a esses pecados que veio na nossa mente enquanto recordávamos. E para bem começarmos, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, é curiosa na verdade. Eu queria que você pensasse agora, se você não tem, que bom, mas se você tem uma dívida muito grande, pode ser ela de consideração, pode ser ela em dinheiro mesmo, uma dívida, você tem uma dívida e é grande, dá um sentimento de ansiedade, você quer pagar, né? Você fica aflito, você fica nervoso. Vocês têm esse sentimento quando a gente tem uma dívida? Agora imaginem vocês recebendo uma ligação dizendo assim, ó: essa dívida não existe mais, você foi perdoado dessa dívida. Qual seria esse sentimento? Seria um sentimento maravilhoso? Seria uma coisa muito gostosa, uma sensação muito boa? Seria, né? E agora, se fosse um pouquinho ao contrário, se fosse esse teu irmão que está sentado do teu lado, que tivesse essa dívida, e você recebesse uma ligação dizendo que a dívida desse teu irmão que está do teu lado foi transferida para você, qual seria esse sentimento? Qual seria essa sensação? Dá uma tristeza até, né? Eu calculo que a maioria ia pensar assim: isso não é justo, certo? E agora, quando a gente fala de Deus, a gente diz que Deus é justo ou injusto? Hoje a gente vai compreender um pouquinho da justiça de Deus, da bondade de Deus, aonde Ele vem fazer uma nova aliança com o seu povo, aonde Ele vem reavivar que sim, a responsabilidade é pessoal e intransferível. Se a dívida é minha, eu devo arcar com ela. Se a dívida é do meu irmão, ele precisa fazer o mesmo. E isso Deus vem nos falar hoje. Deus vem nos mostrar que sim, Ele é justo, Ele é bondoso. E cada um, com a graça dele, vai colher exatamente o que plantou. Essa é a justiça de Deus. É nisso que se baseia a sua bondade. Essa nova aliança que Deus fez com o seu povo, ela vem para dar uma reformulada na aliança que tinha com o povo que Ele tirou do Egito. Aliança lá com Moisés, onde
as leis foram escritas na tábua e o povo se comprometeu em segui-las. São os 10 mandamentos. Porém, o povo, por conta própria, quebrou esse juramento, essa aliança. E Deus vem refazer essa aliança. Porém, agora, essas leis, elas estão dentro do nosso ser. Essas leis, do maior ao menor, ou do menor ao maior, elas foram colocadas aqui, dentro do nosso coração. Então não tem mais a necessidade de um irmão estar explicando quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, porque Ele, como a Rafa já falou, te escolheu pelo nome, Ele te conhece desde antes do ventre de tua mãe. Antes de você ser gerado, Ele já te conhecia. E Ele já colocou esse desejo dentro do teu coração. Ele já te mostrou essas leis. Então, a partir de agora, é com cada um de nós. Eu preciso buscar. Ele vem meio que para perdoar as nossas culpas. Porque o povo é pecador. Nós, na nossa humanidade, somos pequenos, somos frágeis. E caímos no pecado. Por isso a nossa conversão é diária. Por isso que quando a gente se compromete com Deus, a gente aceita essa nova aliança, a gente tem uma batalha diária. Ela não para. E é muito difícil se manter no caminho. Às vezes, tratando de um modo bem prático, os nossos olhos nos levam muito ao pecado. Seja ele por posse, o que causa inveja, seja ele por a outra pessoa ser atraente, bonita, e a gente não compreende que esse primeiro olhar é quase impossível de evitar. Num primeiro momento a gente vai olhar, a gente vai achar bonito, a gente vai achar atraente, a gente vai achar maravilhoso. Mas o segundo olhar depende de nós. Se eu sei que se eu olhar novamente eu vou cometer o pecado, seja ele do adultério, da inveja, para que eu vou olhar de novo? E é mais ou menos isso que hoje a gente vai compreender o que Deus tem para nós. Amém? A nossa palavra está em Jeremias 31, do 29 ao 30. Enquanto vocês vão procurando a palavra, eu sou o Giovanni, tenho 36 anos, faço parte desse grupo de oração maravilhoso, ou melhor, do mundo. O Senhor me chamou para o ministério de pregação. Sou casado com a Lucimara e tenho 2 filhos, a Alice e o Bento. O Bento hoje 15 dias. Bonito que nem o pai, mas tem saúde. Graças a Deus. Está todo mundo conseguindo encontrar? Jeremias 31, 29 ao 30. A página da Ave Maria é 1079. Quem encontrou vai dizendo amém?
Quem não encontrou misericórdia? A gente costumava dizer que tinha casos que era Maranata. Vem, Jesus. 31, 29, 30. Eu acho que sim. Ou só vira. Esse. A palavra nos diz assim: nesses dias já não se dirá, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá por sua própria falta. Todo homem que tenha comido uvas verdes terá os dentes embotados. Palavras do Senhor, graças a Deus. Nesse trecho, Jeremias vem falar da retribuição pessoal. Então, como havia comentado antes, ele vem escrevendo espécies de textos para o povo. E esses textos são para o povo que estavam no exílio, lá da Babilônia. O povo se corrompeu. Aí Jeremias vinha avisando. Se vocês pegarem em casa, Jeremias 25, vocês vão compreender um pouquinho melhor. Ele vem avisando que há tantos anos ele vinha falando o que Deus queria para o povo, mas o povo não escutava. Ele vinha dizendo que o povo devia se submeter a Deus, acolher a sua palavra, seguir os seus ensinamentos, e o povo não escutava. Aí Deus então enviava os seus servos, enviava os profetas, enviava todo o seu povo para auxiliar, e eles não escutavam. Aí então chegou o momento em que eles foram entregues nas mãos do rei Nabucodonosor, aonde eles passaram por muitas atrocidades, e tiveram que servir aquele povo como escravos por 70 anos. Saindo de lá, o povo parece que não aprende, e assim acontece com nós também. Mas Deus, ele vai mostrando a sua bondade, e ele coloca profetas de novo, e ele vem com ensinamentos de novo, e ele vem nos dando alianças, e ele vem fazendo acordos com o seu povo para nós só retornarmos para ele. Porém, por nossa vontade, por nosso livre arbítrio, a gente acaba se enganando. A gente começa a achar que as coisas são agora e neste mundo, que só tem valor se eu tiver lucro, que a coisa só acontece se eu for feliz agora. Para vocês compreenderem o tamanho que esse pensamento é pequeno, a recompensa para quem seguir os seus mandamentos, para quem cumprir a aliança com Deus, é a vida eterna, junto com os santos, com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Então será que vale a pena a gente arriscar e quebrar aliança por uma coisa momentânea, por uma coisa que vai ficar aqui? É um pensamento muito pequeno, o pensamento das coisas desse mundo, em ter a melhor casa, em ter o melhor carro, em ter a melhor roupa, porque isso tudo vai ficar para trás. Mas Deus nunca desiste da gente. Deus, ele fez essa aliança novamente. Ao invés então de agora, a partir de agora,
todo o povo pagar pelo pecado, talvez, dos pais, agora não. Nessa nova aliança que Deus está fazendo conosco, se eu comer uva verde, quem vai prejudicar os dentes são os meus dentes, não os dos meus filhos. E vice-versa. Porque eu tenho que ser responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes. E se eu influenciar em alguma coisa no que vocês vão pensar, que seja numa coisa que leve para ele. Que isso sim ainda vai me garantir ainda mais lá. Porque eu vou e ainda levarei almas comigo para ele. Agora, do contrário, não. Aí não seria justo, não foi isso que a gente conversou no começo? Seria justo você pagar a dívida de outra pessoa? Não. Por isso, dessa nova aliança, dessa aliança que Deus vem fazer conosco. Lá no versículo 34, ele diz assim, ó: eles não terão mais que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhecei a Yahvé, conhecei a Deus. Então nós não teremos mais essa obrigação. Por quê? Porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Porque perdoarei sua culpa e não lembrarei mais do seu pecado. Porque a partir do momento que a gente faz essa nova aliança com Deus, que a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente entrega ao próprio Deus, que é o único que consegue resolver os nossos problemas. Se eu tenho um pecado, não é o meu colega que vai resolver, não é pai de santo, não é, o cara lá é muito bom, não é. É Deus. E Jesus, quando veio, ainda nos deu um presente. Ele nos deixou pessoas com o poder de perdoar os nossos pecados aqui na terra, para eles também serem perdoados lá no céu. E no momento da oração foi muito bem lembrado. E quantas vezes a gente já não recorre mais a essas pessoas? Quantas vezes que eu não vou me confessar ao Padre? Quantas vezes esse é um pensamento que o inimigo coloca para a gente trabalhar com ele? Eu não preciso contar, porque é um pecado tão pequeno. E isso vai nos derrubando, vai nos tirando da presença de Deus. Aí você pensa, mas tá, então o que é pecado? O que é tão grave que eu preciso confessar? Para a gente entender de verdade, o pecado é tudo que vai contra ao que Deus planejou para nós lá no início, ao plano de Deus para nós lá no início. Tudo que vai como falta contra Deus é pecado. Mas para a gente entender bem, e quem tem uma agilidade um pouquinho, só passa um pouquinho para frente e pega Ezequiel 18. Que o pregador podia ficar 40, 50, 1 hora, 2 horas aqui, e talvez as palavras vão passar. Mas em Ezequiel está escrito. Então em Ezequiel a gente vai ter a plena consciência, a gente vai ter o entendimento de que Deus vai nos perdoar os nossos pecados. E Ele não vai atribuir o pecado do próximo para mim, e nem o meu ao próximo. Ezequiel 18, ele começa com a mesma, ele trata aqui como um provérbio, que o provérbio seria esse: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Ele vem dizer que esse provérbio nunca mais será dito, porque nessa nova aliança, por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, não repetirei jamais este provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho,
Pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Então é aquele que pecar, morrerá. E muitas vezes, e quantas vezes a gente vê mortos vivos? Quantas vezes a gente vê pessoas sem esperança, sem nada, porque estão consumidas pelo pecado, estão desacreditadas de tudo. Isso é uma morte em vida. Ezequiel continua explicando. Se um homem é justo e pratica, aqui ele vai dar uma lista do que é seguir as leis de Deus e do que é ao mesmo tempo o pecado. Então, quando você não souber se está fazendo a coisa certa, se está indo no caminho de Deus, lembra de Ezequiel 18, volta e lê. Ele vai dizer assim, ó: se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não come sobre os montes, e não eleva os seus olhos para os ídolos imundos da casa de Israel, nem desonra a mulher do seu próximo, nem se une com a mulher durante a impureza, nem explora a ninguém, se devolve o penhor de uma dívida, não comete furto, dá o seu pão ao faminto e veste ao que está nu, não empresta com usura, não aceita juros, abstém-se do mal, julga com verdade entre os homens e homens, se age de acordo com os meus estatutos e observa as minhas normas, praticando fielmente a verdade, este homem será justo e viverá. E no próximo capítulo, no próximo versículo, ele diz assim: contudo, se ele tiver um filho violento e que faz tudo ao contrário do que a gente acabou de ler, esse filho então morrerá. Porém, a gente poderia ter várias linhas de pensamento através disso. Cada um ia entender de uma maneira. Ezequiel vem para deixar claro. E nos versículos abaixo, ele explica o quê? Que também o filho que tem o pai que é todo contra a lei de Deus e cometeu tudo o que não o deixa justo diante de Deus, mas ele observa as leis, ele também não paga pelo erro do pai. É ele quem viverá. Porque com essa nova aliança, e depois essa aliança foi renovada, quando lá na última ceia, Jesus erguendo o cálice disse: esse é o cálice da nova aliança, aonde ele, com esse sacrifício perfeito, estava zerando o meu pecado. Ele estava nos santificando. Por isso entendemos que todos nós somos chamados à santidade. Por isso da insistência de Deus em continuar com o seu povo, com a sua criação. Quantas vezes Deus viu que estava errado e eliminou praticamente a terra? Trazendo só um exemplo, quando a terra se encheu de água, todos os homens morreram, certo? Não, tinha um homem justo, chamado Noé. E ele falou: você e toda a sua família, entra na arca e serão salvos. A arca que ele mesmo construiu. Ele diz também numa outra passagem, que se ele largar as pestes, doenças, a espada no meio do povo, e tiverem justos ali, talvez esses justos não poderão salvar os seus filhos e filhas, mas eles serão poupados. Por isso que a responsabilidade é pessoal. Por isso que o juízo é pessoal.
E na hora do nosso julgamento, não tem como eu dizer, eu fiz isso porque o fulano me induziu a fazer isso. Eva tentou, Adão tentou, foi a cobra que me iludiu. E Adão, foi a mulher que você fez para mim que me... É intransferível. A culpa é de cada um. Porém, Deus é tão bondoso, tão justo, que Ele fez uma nova aliança com nós. Ele nos chama à santidade. Ele nos justificou na cruz. Daí agora a pergunta que eu faço a você. Sabendo de tudo isso, tendo em Ezequiel 18 um manual para ser santo, para ser justo e ser um escolhido para subir aos céus no último dia, você vai continuar com a vidinha que nós estamos levando hoje? Você vai voltar por aquela porta e vai voltar a todos os teus pecados? Você já está louquinho para voltar para casa porque já começou o filme, já começou a novela, estou perdendo minha série? Porque se for esse o sentimento, ou o pregador não conseguiu passar a mensagem, ou o teu coração ainda está fechado. Ou as coisas desse mundo ainda estão te prendendo. Ou tudo ainda está sendo mais atraente do que um dia ter a vida eterna, do que um dia ser chamado de santo. Hoje o que a gente acha tão longe, tão difícil. Ah, mas se você me conhecesse, se visse tudo que eu já fiz, jamais posso ser santo. Jamais posso ir ao céu. A primeira pessoa que a Bíblia relata que está no céu é o ladrão que estava do lado de Jesus. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Será que todo o teu passado não tem perdão? Ou então, você pode pegar e ir um pouquinho para frente em Ezequiel, que ele vai te dizer assim, ó, mas quanto ao ímpio, se ele se converter de todos os pecados que cometeu, e passar a guardar os meus estatutos, e a praticar o direito e a justiça, certamente viverá, ele não morrerá. Sabe quem que é esse ímpio? Esse ímpio sou eu. Esse ímpio pode ser você. Então, meu irmão, neste momento, a gente vai cantar uma música que nos convida à santidade. Então eu quero que você se coloque em posição de oração. Se você acha que você consegue orar melhor sentado, fica sentado. Se você acha que de joelho você consegue se concentrar mais, ou de pé, mas neste momento, fecha os teus olhos. Esquece a pessoa que está do teu lado, porque a tua salvação não depende dela. Esquece que você entrou nessa porta hoje como um pecador. Você entrou como um escolhido de Deus. Você entrou como uma pessoa, talvez hoje, esteja como aquele ladrão, do lado de Jesus. Você poderia estar reclamando de estar pregado na cruz, pagando pelos teus erros. Você podia estar reclamando de uma dor que você está sentindo muito forte neste momento. Você podia estar pensando que tem pessoas que deveriam estar escutando isso, mas não, é você que está aqui. Você pode ter 1000 motivos para estar murmurando, reclamando, mas você teve a graça de ser escolhido para estar diante de Deus, diante do Filho de Deus, e tem a oportunidade de dizer a Ele: me perdoa, Senhor, eu quero seguir os teus mandamentos, eu quero ser o teu discípulo, e um dia eu quero habitar no céu contigo. Então neste momento, aproveita esse presente que você está ganhando. Aproveita essa oportunidade que você está tendo.
pede por você, meu irmão. Como você vai poder ajudar alguém se você precisa tanto de ajuda? Então, neste momento, se fortalece. Assume essa nova aliança com Deus. Se compromete em seguir os seus mandamentos, a ser aquela pessoa que foi planejada por Deus e voltar ao jardim com Ele. Pede a Deus assim: Senhor, me faz ser o santo que você tanto sonhou que eu fosse. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja. Sim, Senhor. Guarda e apressa a tua vinda Estamos gloriosa. aguardando a tua vinda, Que Senhor. o Senhor nos encontre em que tu paz, virás. E puros quando e chegares aqui, queremos estar puros santos. e santos, Senhor. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a sua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito tua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade? E a santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. Ainda nesse momento íntimo, o catecismo da Igreja Católica nos diz que a morte, ela põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. E no Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo em sua segunda vinda. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. Então, meus irmãos, na segunda vinda de Cristo, o dia que o Senhor virá e não vai tardar, nós teremos que ter esse olhar como de um julgamento final. Nós temos que todos os dias nos colocar diante de Cristo como vocês estão agora. E ter a consciência que seremos julgados pelos nossos atos, pela nossa fé. Tem a parábola do rico e
e do Lázaro, que praticamente nos diz como será esse julgamento. Enquanto o rico vivia uma vida graciosa, com riquezas, com comidas exageradamente, nunca faltava, era uma fartura. O pobre do Lázaro ficava sempre do lado de fora, muitas vezes nem as migalhas ele podia comer. Mas quando os dois morreram e chegaram no céu, um porém estava de um lado, onde era como uma fornalha, ele estava queimando, ele estava com muita sede, e do outro lado ele avistava o Lázaro, que estava com o pai Abraão, e ele dizia: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e coloque na minha boca, estou com sede. Jesus, com essa parábola, ele estava querendo dizer, não que o rico vai para o céu ou para o inferno e o pobre vai para o céu, mas é aqui dentro. Não que seja proibido ser rico, mas é proibido não ser bondoso, não ser justo. Você será julgado pela tua bondade, pelo teu amor. E Abraão fala, e mesmo se eu quisesse, quem está do lado de cá não pode ir até aí, e do outro lado também. Então, as nossas atitudes, tudo o que fizermos neste instante, porque é o único que temos, porque lembrem, 5 minutos atrás já passou, não tem como voltar, e vocês não conseguem pular 2 minutos para frente, então você não tem amanhã, você só tem o agora. Então é o que você fizer agora que vai ser julgado por Deus. Então se você tem que se arrepender, é agora. Se você tem que amar, é agora. Se o teu julgamento for agora, você será julgado por esse instante. Isso pode acarretar em você ir para o céu, passar por uma purificação, ou a condenação total no inferno. E isso não sou eu quem estou falando, isso foi o próprio Jesus que nos falou. Então, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como que era a tua vida até esse minuto, mas eu sei o que Jesus quer para daqui em diante para você. E Ele quer que você seja santo, porque Ele virá e Ele não vai tardar. Então, meu irmão, agora se coloca em pé e canta junto com o Ministério de Música. O Senhor virá, Ele não tardará. Então que eu seja santo. Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Mais uma vez. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Amém.